Jesus é batizado, ele se levanta, caminha e vai seguindo para o seu ministério. Ele sempre olhou para a cruz. Ele trabalhava com madeira, ele podia sentir o barulho do prego na madeira. Ele nunca negou que a morte dele seria na cruz. Ele sempre caminhou no sentido de ir para a cruz. E quando a gente fala da mensagem da cruz, a gente fala assim: olha, o quanto eu tenho valor. Irmãos, se você e eu meditássemos mais na mensagem da cruz, era para nós estarmos nos prostrando quando nós ouvíssemos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não fala somente do seu valor e do meu valor, fala da nossa camada de pecaminosidade que nós cometemos, no quanto nós fomos perdoados. Paulo chega a dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que foi morte para amaldiçoado. É por isso que Jesus Cristo, ele é crucificado no meio de dois ladrões. Sabe uma esponja, quando você pega ela e coloca num copo, e você tira aquela esponja e ela absorveu todo o líquido do copo? Assim foi Jesus Cristo com os nossos pecados. Uma represa de pecados veio contra o seu corpo. João capítulo 19 vai dizer: olharão para aquele que foi transpassado. O corpo de Jesus foi moído na cruz. A gente tem costume de dizer que o inimigo ficou feliz quando Jesus foi para a cruz. O momento que ele mais temeu foi quando Jesus foi para a cruz. É por isso que o ministério inteiro de Jesus, ele tentou impedir a ida de Cristo para a cruz. Lembra de Mateus no capítulo 4, na tentação do deserto? Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele vai dizer assim: ó, sobe aí nesse cenáculo e voa daí, mostra para o povo que você é rei. Jesus sabia que naquele momento não era momento certo dele ser rei, porque quando você avança o propósito, você anda numa medida fora daquilo que é o tempo. Tentaram pegar Jesus e colocar num trono, quando ele fez a multiplicação dos peixes, no manto de invisibilidade, e ele sai. Por quê? Porque ainda não era tempo dele ser rei. Ele acabou de multiplicar os pães e os peixes, matou a fome, não havia mais necessidade. Jesus não queria ser rei a partir de sua necessidade, ele queria ser rei a partir de um propósito. Dois discípulos, ouvindo sua mãe, dizia para Jesus: quando você estiver lá, coloca meus filhos aí. E ele disse assim: se eles suportarem o cálice que eu vou beber, o Filho do Homem está para ser chicoteado e morto, e vocês estão pensando em trono, em reinado? Jesus, ele veio para morrer, e o diabo sempre impediu a ida de Cristo para a cruz. Lembra quando Pedro falou? Ele dizia sobre sua morte, e Pedro falou o quê? O Senhor não vai para a cruz. Ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que você tenta impedir o propósito de Deus na vida de alguém, você se assemelha a mentalidade satânica. Você pode não estar possesso de demônio, mas se a sua mente estiver andando contrário ao propósito de Deus, já está andando na mentalidade demoníaca. As mulheres choravam tentando impedir, e olha que choro de mulher convence. Jesus Cristo disse assim: não chore por mim, chore por vocês, me deixa chegar lá. A única talvez que podia impedir
A ida de Jesus para a cruz talvez seria Maria, porque se ela se levantasse e dizia: não, ele não é o Cristo, eu sou a mãe dele, ele está mentindo, ele tem problemas psicológicos, talvez ela poderia, mas ela se calou. Quando ela olhava para Jesus carregando a cruz, ela lembrava que era aquele menino que ela balançava em seus braços no colo, mas ao mesmo tempo ela reconhecia que aquele menino que ela balançava no colo era o mesmo que tinha o poder de controlar as estrelas com as mãos. Não chore por mim, chore por vocês, me deixa chegar lá. O momento da crucificação de Jesus acontece. Jesus está indo para ser crucificado. Lembra do nome do lugar que ele foi crucificado? Gólgota, lugar chamado caveira. O monte que Jesus é crucificado tem a imagem de uma caveira. No chão foi cavado uma extremidade, aonde a cruz ficou assim, e quando ela era levantada, os soldados romanos puxavam numa corda e na outra, para o equilíbrio da cruz. Quando a cruz se levanta, ela cai sobre teu corpo, o corpo de Jesus vai para frente, os pés, eles batem no prego e o calcanhar é ferido, e de longe, a imagem de uma caveira, com uma cruz que é uma espada, está decretando para o mundo físico aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Coloca Salmo 68, 21 para mim, por favor. Salmo 68, 21. Cumpre-se a profecia. Certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem nos seus próprios pecados. Algumas traduções dizem: no crânio cabeludo que persiste em completar os planos do inimigo. Os planos do inimigo, os planos do diabo, sempre foi afastar você e eu da presença de Deus. Só que esses planejamentos foram frustrados na cruz. Quando Jesus ele é crucificado, ele vai dizer uma palavra, tetelestai, está consumado. O que significa está consumado? Não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de derramamento de sangue. Eu sou o cordeiro, o meu sangue basta. Está consumado. Todo o planejamento do diabo de te afastar da presença de Deus não tem poder, porque é a cabeça do crânio que faz o planejamento, e uma vez que a crucificação arranca a cabeça que planeja tudo isso, quando estiver fraco, saindo da presença do Senhor, possesso de uma força demoníaca, clama pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus é morto, o que rasga-se de cima para baixo? Um véu. Jesus ele é a rocha, todo abalo sísmico é feito de baixo para cima. A única rocha que é capaz de ter um abalo sísmico de cima para baixo é Jesus. Lembra do condicionamento do véu? O condicionamento do véu era: o sacerdote entrava no véu uma vez por ano para ter acesso à presença de Deus em nome de todo o povo. Quando Jesus vem para a crucificação, o teu sangue é derramado, ele é o Cordeiro, é a última Páscoa que nós estamos celebrando. O véu é rasgado, e agora o acesso que você não tinha, você agora tem acesso à presença de Deus. Ele rasgou o véu para que você e eu pudéssemos entrar em sua presença. Quando ele está
sendo crucificado, sabe quais são as palavras dele? Pai, perdoa os pecados dele, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto para a igreja: será que aqueles soldados romanos não sabiam o que estavam fazendo? Claro que sabiam. E por que Jesus está clamando a Deus por um pecado que eles estavam cometendo, que eles não sabiam? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uma babá estava tomando conta do filho de sua patroa, e esse filho caiu. Ela, sem cuidado, sem querer, querendo, deixou o menino cair, e esse menino morreu. Ela não teve culpa, foi sem querer. Ela tem perdão? Um homem, ele estuprou uma criança e rasgou a criança e cortou a sua cabeça. Esse homem tem perdão? Está vendo por que Jesus foi crucificado? Para dar a você e eu um perdão que ninguém consegue dar. Porque vai ter coisas que você vai fazer, que eu vou fazer, que tem pessoas que não vai me perdoar. E o sacrifício que ele fez na cruz foi para trazer um perdão que eu não consigo te dar e nem você consegue me dar.